E aí, galera, que tricolor é esse? Não jogou absolutamente nada. Foi jogar um pouquinho mais, faltando uns 10 minutos para terminar o jogo. Primeiro tempo foi uma lástima. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Eu diria até que foi uma despedida triste. A do Arias correu, jogou nas duas extremas, jogou no meio, fez lance para pênalti, fez lance para gol. É um absurdo que esse cara joga, que esse cara carrega o time do Fluminense e não tem um condenado para ajudar ele. Meio do campo horroroso. A defesa, nós estamos voltando àquele joguinho ridículo de juntar e toque. Leva 3 dias para sair de lá de trás. Primeiro tempo foi um negócio triste. O time do Fluminense pegava a bola, tocava no lateral para o zagueiro para o lateral para o meio do campo, volta para o zagueiro, aí bate no pé do Thiago Silva, ele para a bola. Aí fica. E empurra a bola para o lateral. Volta para ele tá. Aí empurra a bola para trás. O time do Fluminense joga todo para trás. Ó. Negócio um absurdo. E outra coisa, o Soteldo entrou mal. Ele tentou driblar o lateral 5 vezes. 5 vezes. Perdeu as 5. Então não dribla mais, cara. Toca a bola. Faz a bola correr. Aí fica com aquele joguinho amarrado ali. Não adianta. O único que adiantou e entrou atrasado, já no segundo tempo, com a coisa já degringolada, entrou no lugar do Nonato Serna. Foi o único que conseguiu fazer alguma coisa do lado direito. A não ser quando o Arias aparecia por ali. Mas o Arias só veio aparecer por ali no segundo tempo. Primeiro tempo. Segundo tempo ficou ali o Serna. Cruzou ainda boas bolas, fez boas jogadas, chamou o Samuel Xavier. O outro lado não tinha nada. O Fuentes não tinha absolutamente nada do outro lado. Então, time fraco, em meio do campo. O Hércules tinha que jogar um pouco mais para frente, explorar um pouco mais a intermediária e a área adversária. Não fez. Martinelli um pouco mais atrás. E o Nonato sumiu do jogo. E aí, culpar o Cano de quê? A bola não chega. Foi ruim, o primeiro tempo foi ruim do Fluminense, aonde o time do Cruzeiro tomou conta do jogo. Fechou o meio do campo com o Lucas, Romero e o Christian, mais o Wanderson. Aí vinha Matheus Pereira, jogando livre, solto, tocando, bom jogador, vinha no meio, ia na ponta, vinha no meio, cruzava para outro ponta, né? Chegava no meio para receber a bola, os dois laterais, o Fagner e o Cauã apoiando bem. Depois o Cauã saiu no segundo tempo, entrou o William. Foi esse Cauã que é um garoto que o Soteldo não passou uma vez. Deu 2 cruzamentos, recebeu, cruzou. A hora que dominou e o garoto chegou em cima, apagou. E aí, resultado, o time do Cruzeiro tocando bem a bola. O primeiro gol foi o Fabrício, zagueiro, cruzar a bola. Presta bem atenção, o Fabrício é aquele jogador, aquele zagueiro do Flamengo. Ele é alto. Então, alto com alto. Não adianta, não foi o caso, mas não adianta, só para explicar, não adianta o Soteldo, que tem 1,20 m, marcar o Fabrício, que tem 15 metros. Adianta? Não adianta. Então, é grande com grande. Ou Freitas com ele, ou Thiago Silva com ele. E aí o que acontece? Cruzaram a bola. Um bolo aqui no meio, ele saltou sozinho. Saltou
e meteu o gol de cabeça. Aí ficou um olhando para o outro, todo mundo com cara de pastel. O goleiro não saiu, tá certo? Que poderia ter saído. E a zaga deixou subir o cara, o mais alto, sozinho. Se ainda sobe o mais alto, ou se ainda sobe na cabeça o mais baixo, você ainda tem chance de uma recuperação. Mas o cara alto, tem que marcar o cara, tem que encostar nele. Ele vai até cabecear, tá bem, mas não vai cabecear com a facilidade que ele cabeceou. E aí depois fica todo mundo um olhando para a cara do outro, tudo com cara de bobalhão, de pastel, olhando. Mas já aconteceu. 1-0 para os caras, 30 minutos. 34 minutos, aí depois, 33, bom, ele já tinha, Matheus Pereira já tinha perdido um gol, 2 jogadas, perdeu 1 minuto de jogo e aos 21 minutos, Matheus Pereira. Aí veio 30, o gol de cabeça. 33, Caio Jorge, entrou, tocou e quase fez o gol. Caio Jorge, quem é o Caio Jorge? É o centroavante que entrou sozinho e quase fez o gol. E aos 34, Caio Jorge livre, tocou por Matheus Pereira de novo, e o Caio Jorge meteu o gol aos 34 minutos. Isso tudo no primeiro tempo. Só o Cruzeiro jogou, só o Cruzeiro fez gol. O time do Fluminense nem assustou, no primeiro tempo, nem assustou o time do Cruzeiro. Tá tranquilo. Parecia que estava treinando. E o time do Fluminense não jogou 2% do que jogou no Campeonato Mundial. Se tivesse jogado 5%, estou aumentando 3%, 5%, tinha ganho que jogou lá no Campeonato Mundial, tinha ganho do Cruzeiro. Tranquilamente. Aí veio o segundo tempo. Segundo tempo saiu o Soteldo, entrou o Keno, que é aquele joguinho de Zeca Lourenço ali, toca, volta, toca. O Serna entrou bem no jogo. Fuentes saiu, entrou o René, fez 2 cruzamentos da esquerda, ele botou quase na bandeirinha do lado direito. Saiu o Martinelli, entrou o Lima, e saiu o Cano, entrou o Everaldo. Pergunta se alterou alguma coisa. Deu uma melhoradazinha por causa do Serra, que apertava por aqui. Subiu um pouco o Hércules, subiu um pouco mais o Arias, que conseguia se meter um pouco mais para o meio, fez 2, 3 boas jogadas. E no Cruzeiro, tranquilo, saiu o Cauã, entrou o William, saiu Matheus Pereira, entrou o Eduardo, saiu o Christian, entrou o Jonathan, saiu o Wanderson, entrou o Marquinhos, que a gente já conhece, e aí Cauê, o Caio Jorge, centroavante, saiu aos 44 minutos. Quem entrou? Gabigol. Sabe quantos minutos o Gabigol jogou? 8 minutos. E não tocou na bola. Impressionante. Como é que um jogador, goleador e tal, aí fica aquela pergunta, o que ele foi se meter no time do Cruzeiro? Poderia ter ficado no Flamengo, que está lá com briga com o centroavante, com tudo mais. Bom, mas também o que ele está ganhando, logicamente, ele tem todo o direito, mas não tem o direito de ficar fora. O treinador não pode botar ele fora. Do lado de fora para entrar 8 minutos. O cara ganhando o que ele ganha e com o nome que ele tem. Tem que botar ele para jogar, cara. Quem tem que cobrar dele é a galera. Aí ele está tranquilo. A galera vai cobrar dele o quê? Pô, você não quer jogar? Não, eu estou aqui. Estou de roupa mudada, estou no banco. Estou arrumado, estou bem treinado. Estou ganhando bem. Não quero sair para lado nenhum. Mas vai sair para quê? Eu quero jogar, mas o treineiro não bota. E aí? Como é que você vai? É para entender esse futebol brasileiro mesmo. Então, entrou no lugar do Caio Jorge, que é bom jogador, e esse time do Grêmio vai dar o que falar. Ele está brigando aí na liderança. Vai dar o que falar. Um time bem arrumado,
bem ajeitado, tem boas reservas, reservas que entraram, né? Ficou de bom tamanho. O time do Fluminense, eu falei, melhorou aí nos últimos 10 minutos, 20 minutos. Thiago Silva, Serna cruzou e o Cássio fez uma grande defesa. 29 minutos, Thiago Silva chutou, bateu no travessão. Arias, o Samuel Xavier que perdeu, estou mal. 40 minutos, Serna, Arias e o Lima de cabeça no travessão. E aos 52, o Freitas, de lá de fora da área, chutou na trave. Pelo menos, nesse segundo tempo que eu falei, esses 10 minutinhos finais, 12 minutos, o time do Fluminense ainda tentou reagir, mas por queda do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro baixou o ritmo, segurou o jogo, ficou tocando, recuou muito, perdeu o contra-ataque por recuar demais. E aí o Fluminense, que estava precisando, pelo menos para meter um gol, para tentar complicar, ele foi para dentro. Se ele mete um gol, ele entra no jogo de novo, mesmo no finalzinho, fora os acréscimos. Não é isso? Então, mas não aconteceu, as bolas bateram na trave. Por que o Fluminense, a grande pergunta é agora, por que o Fluminense não jogou todo o primeiro tempo, todo o jogo, como ele jogou os 10 minutos finais? Porque foi para dentro, parou de ficar com aquele negocinho cheio de dedo para tocar lá atrás. Por que não veio para dentro? É a grande pergunta. Vai ficar aí para quem quiser responder. O craque do jogo, eu vou botar o Matheus Pereira, craque do jogo. A baranga do jogo, Soteldo, jogou nada. Não podia jogar até os 20 minutos do segundo tempo. Rafael Claus, a gente já conhece ele, a nota dele é sempre 0. Valeu, galera.